Fala galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai para nossa quinta aula sobre os conceitos básicos de astronomia. E hoje, galerinha, a gente vai falar sobre os planetas jovianos. A gente já conversou sobre eles, mas agora a gente vai entender um pouquinho melhor. E você vai se surpreender com o tanto de mistério que tem no nosso sistema solar. Então, galerinha, vem comigo. Então, solta a supernova! Galerinha, eu deixei aí de novo o nosso QR Code para você ir direto na nossa aula para pegar os exercícios e testar os seus conhecimentos sobre astronomia. Então bora lá falar sobre os planetas jovianos. Galerinha, a gente já falou sobre os planetas jovianos. Vamos dar uma relembrada? Então bora lá comigo, vem comigo. Então, os planetas jovianos. Você tem que lembrar que a palavra joviano vem do latim para Júpiter, Jovis, que são planetas que têm as características similares, parecidas com Júpiter. E que tipo de planeta é Júpiter? Júpiter é um planeta gigante e gasoso. Então, esse é o tipo de planeta que é característico como sendo um planeta joviano. Sacou? Então, galerinha, vamos entender quais são as características de cada um dos nossos planetas jovianos do Sistema Solar, começando por ele, Júpiter. Para mim, galerinha, Júpiter, dentre os planetas gasosos, ele é o mais fascinante e você já vai entender o porquê. Muitos, para não dizer a maioria, gostam de Saturno, mas eu prefiro Júpiter. Olha só o quanto de coisa interessante que a gente pode falar a respeito de Júpiter, pessoal. Então, vem comigo. Júpiter, ele tem uma atmosfera basicamente de hidrogênio e hélio. Ele está a aproximadamente 779 milhões de quilômetros do Sol. Olha só que coisa interessante. A rotação de Júpiter, ou seja, o dia em Júpiter, ele é muito rápido. Ele demora em torno de 9 horas. Então, quando deu 9 horas, já completou um dia, uma noite e um dia. Olha só como que Júpiter é rapidinho, mas a translação não. Na translação, meu amiguinho, ele demora 12 anos para dar uma volta em torno do Sol. Olha só como que Júpiter está longe do Sol. Então, para ter um ano em Júpiter, equivale a dar 12 anos terrestres. Júpiter, ele é muito grande, galerinha. Ele tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas do nosso Sistema Solar juntos. E, mais ainda, ele tem um diâmetro, galerinha, de quase 143 mil quilômetros. Sabe o que isso significa? Se eu te perguntar quantos planetas terras caberiam em Júpiter, caberiam mais de 1000 planetas terras. Tem noção disso, galerinha? A gravidade de Júpiter também é muito alta. Aqui na Terra, nossa gravidade equivale a aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Lá em Júpiter, 26 metros por segundo ao quadrado. E Júpiter tem algumas características peculiares para a gente falar. Por exemplo, olha só essa característica que é marcante em Júpiter. Essa característica aqui, pessoal, é chamada de grande mancha vermelha. Essa grande mancha vermelha de Júpiter, na realidade, é um anticiclone. E esse anticiclone, ele foi observado pela primeira vez por Galileu há mais de 400 anos. Essa tempestade, ela continua até hoje. Olha que coisa incrível. Então, Júpiter, ele é um planeta cheio de ventos fortes. E olha só que interessante, quando a gente
separa aqui, dá um zoom aqui, a gente vê a estrutura da grande mancha vermelha aqui, a gente poderia colocar mais de um planeta Terra aqui dentro, de tão grande que é esse anticiclone aqui. E todas essas manchas que você vê aqui, ó, elas na realidade são faixas de ventos que estão na atmosfera. Então cada uma dessas faixas aqui, elas deslocam o vento para um lado. Então se uma está indo para um lado, a outra mancha está indo para o outro lado. Olha só que interessante as características de Júpiter. E isso acontece, sabe por quê? Apesar dele ser um planeta gelado, ele tem no seu núcleo uma certa atividade devido à sua pressão e também devido ao movimento que o planeta tem, das forças de maré e tudo mais, que causam diferenças de temperatura e, por consequência, causam esses furacões, esses ventos fortes aí em Júpiter. Olha que coisa interessante, galerinha. E tem mais pra gente falar de Júpiter ainda. Olha só, Júpiter, ele tem um núcleo que os cientistas acreditam que seja de hidrogênio metálico. E isso seria o que explicaria o seu campo magnético enorme. A magnetosfera de Júpiter, tirando o Sol, é a maior coisa que existe no nosso sistema solar. E por isso que os cientistas acreditam que o seu núcleo seja de hidrogênio metálico, porque o hidrogênio metálico ele seria capaz de gerar um campo magnético tão forte assim. Mas olha só a pergunta que eu vou te fazer. Professor, Júpiter possui auroras? Sim, meu amiguinho. Aliás, todos os planetas do nosso sistema solar possuem auroras. Mas como assim, professor? Isso mesmo, meu amiguinho. Sabe por quê? Para que haja a aurora, o fenômeno das auroras, é necessário que o planeta simplesmente tenha um campo magnético, para que as partículas dos ventos solares interajam com ele. Eu já falei isso para você em outro vídeo nosso, num dos primeiros. Eu vou deixar um card aqui para você, depois ir lá e conferir. E olha só, galerinha, você poderia ter falado assim, mas professor, o senhor disse que em Marte o campo magnético quase não existe. Isso mesmo, meu amiguinho, mas ainda tem um pouquinho. O campo magnético em Marte, ele tá fraco, ele quase não existe, mas ainda existe. Enquanto tiver um campo magnético e interação solar, a gente tem o fenômeno das auroras. Mas eu gosto de pensar em Júpiter, sabe como? Como nosso irmãozão. Como assim? O que o irmãozão faz pro irmãozinho? Você seria capaz de falar o que o irmãozão faz pro irmãozinho? Não é brigar, não. O irmãozão, ele defende o irmãozinho, é ou não é? E é a mesma coisa que Júpiter faz com a gente, sabe por quê? Olha só aí que coisa interessante. Entre Marte e Júpiter, a gente tem um cinturão de asteroides. Essa ilustração está um pouco exagerada, né? Aqui está mostrando muitos asteroides, mas eles estão bem longe uns dos outros, mas eles compõem um cinturão aqui entre Marte e Júpiter. Inclusive tem um planeta anão aqui no meio, que é Ceres. E olha só que coisa interessante, pessoal. Se Júpiter não estivesse aí, o nosso planeta Terra ia ser bombardeado com muitos desses asteroides aí do cinturão de asteroides. Olha que coisa interessante. Então Júpiter, devido à sua atração gravitacional ser muito grande, o que acontece? Ele atrai a maioria desses corpos aí para o lado dele, protegendo os planetas rochosos aí do sistema solar interno. Viu só que interessante? Então eu gosto de pensar assim, que Júpiter é o nosso protetor, nosso guardião, é o nosso irmãozão. E uma coisa que agora vai te surpreender, galerinha: Júpiter possui anéis. Galerinha, olha só o que eu vou te falar. Todos os planetas jovianos, ou seja, todos os planetas gasosos, eles possuem anéis, galerinha. Mas professor, eu nunca vi isso. Pois é, meu amiguinho,
Você está acostumado a acreditar que só Saturno possui anéis, não é? Mas todos os planetas gasosos possuem anéis. Só que os anéis deles não são tão proeminentes como os anéis de Saturno, mas possui sim. Acredita-se que esses anéis possam ter sido restos de luas que, devido à interação gravitacional com Júpiter, se despedaçaram devido ao efeito da maré, né? Que é o efeito de que quando o corpo celeste está perto de Júpiter, ele é comprimido e esticado, então a Lua pode acabar arrebentando e se espalhando ao redor da sua órbita. Olha que coisa interessante. E essa imagem aí, galerinha, ela parece um pouquinho antiga e realmente é. Sabe por quê? Eu tenho que agora dar uma pausa para fazer um agradecimento ao professor Robson, que antes de aposentar, ele me deu um presentão. Ele me deu um pôster que ele enquadrou. Esse pôster, então, agora é esse quadro que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse quadro é da National Geographic. Foi de quando Plutão foi reclassificado como planeta anão. Então a National Geographic, ó, ela fez um pôster e uma revista, tem a revista National Geographic. E o que aconteceu? Então, ó, esse aqui que é o quadro falando a respeito dos planetas do Sistema Solar. Então, quando Plutão foi reclassificado como planeta anão, a National Geographic ela fez uma reportagem na sua revista e também fez um documentário a respeito, né? E o professor Robson, que assinava a revista, ele pegou o pôster da revista, enquadrou e quando ele se aposentou, ele me deu esse quadro como herança. E agora eu tô mostrando para vocês essas imagens aí, galerinha. Então essa imagem aí, ela é uma imagem da National Geographic, aonde foi tirado aqui do quadro, que eu tirei uma foto para mostrar para vocês que Júpiter possui, olha só aqui, que ele tem aqui, anéis, tá? Então, galerinha, ó, Júpiter possui anéis, tá? E não é só Júpiter, todos os planetas gasosos possuem anéis, ok? Galerinha, vamos falar um pouquinho a respeito das luas de Júpiter. Olha só que coisa interessante. Júpiter tem um exército de, hoje em dia, a gente já tem contabilizado umas 67 luas de Júpiter, mas com o tempo pode ser que apareçam até algumas mais, tá? E a gente tem 4 luas que são as maiores luas de Júpiter, e essas luas são extremamente importantes para a nossa história, porque essas luas são chamadas de luas galileanas. Por que luas galileanas? Porque elas foram observadas pela primeira vez por Galileu com o seu famoso advento do telescópio. E o que isso ocasionou na humanidade? Por que isso foi tão importante assim para a humanidade? Galerinha, o Galileu, na época, ele vivia no século 17, por volta de 1600 e pouco. E nessa época acreditava-se que a Terra era o centro do universo. Essa teoria era chamada de geocentrismo. E era bem óbvio a gente acreditar nisso, porque o ser humano e a Terra eram criações divinas e deveriam estar no centro do universo. E olha que coisa interessante. Nicolau Copérnico, ele havia observado Vênus e ele percebeu que Vênus possuía fases, e para que a gente pudesse observar Vênus com fases, assim como a gente observa a nossa Lua com as suas fases, só haveria uma única explicação: a explicação de que a Terra não poderia ser o centro do universo. Foi então que Nicolau Copérnico, sugeriu que o centro do universo seria o Sol. Então veio uma outra teoria na sequência, que é a teoria do heliocentrismo, hélios de Sol. Então colocou-se o Sol no centro do universo, mas dizer isso nessa época aí de 1600, século 17, era considerado uma heresia, galerinha. E o que é uma heresia?
você ir contra os dogmas das crenças daquela época, ou seja, você estava indo contrário ao que as pessoas acreditavam, então você poderia até mesmo sofrer punições, como por exemplo, ser queimado como Giordano Bruno foi em praça pública para virar exemplo para os outros. Então o que aconteceu? Nessa época, as pessoas que tinham ideias diferentes, elas se escondiam, elas viviam na obscuridade. E o Galileu foi uma dessas pessoas. Ele não só entendeu o que o Nicolau Copérnico disse, como ele pôde observar com o seu advento do telescópio. E quando ele observou aquelas 4 luas maiores de Júpiter, e por isso que foi dado o nome de luas galileanas, porque ele foi o primeiro a observar essas luas, o que aconteceu? Ele observou aquelas luas e percebeu que aquelas luas estavam girando em torno de Júpiter e não em torno da Terra. Isso descartava a possibilidade, galerinha, de a Terra ser o centro do universo. Por isso que o Galileu apoiou as ideias de Copérnico do heliocentrismo. Mas hoje a gente sabe que nem a Terra nem o Sol é o centro do universo. Nós vivemos em um universo com bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas e seus sistemas solares. Somos apenas um pontinho no universo, como dizia Carl Sagan, somos poeira das estrelas, olha só. Então, galerinha, essas luas aí, elas têm um contexto histórico muito importante para a humanidade. A história de Galileu, depois por ele ter admitido o fato dessas luas aí não girarem em torno da Terra e sim em torno de Júpiter, e ele apoiar as ideias do heliocentrismo, lhe rendeu muita dor de cabeça. Ele foi condenado pela Inquisição a viver enclausurado até o fim da sua vida. Infelizmente foi o que aconteceu com Galileu. E nessa época, galerinha, era muito fácil a gente querer acreditar que a Terra era o centro do universo, porque para pensar, olha só, raciocina comigo. Se você sai lá fora da sua casa e olha para o céu, quem que você vê girando em torno da Terra? Não é o Sol? Então as pessoas viam e observavam isso e acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Mas hoje qualquer criança sabe que é o oposto, é a Terra que gira em torno do Sol. Então, galerinha, naquela época a gente ainda não tinha instrumentos como, por exemplo, um satélite que poderia ir para fora do nosso planeta e verificar isso, como, por exemplo, a gente tem o telescópio espacial Hubble e tantas outras tecnologias que mostram que na realidade o que acontece é que a Terra que gira em torno do Sol. Então, nessa época aí do século 17, houve todas essas controvérsias, e essas 4 luas aí, elas foram extremamente importantes para a mudança do paradigma. O que é um paradigma? É um modelo que a gente acredita que é o correto. Então houve essa mudança de paradigma na época do Galileu, que foi um grande cientista e astrônomo, físico e matemático. Mas dessas 4 luas, o nome delas são Io, Ganimedes, Calisto e Europa. 2 delas, elas são muito interessantes pra gente. Vamos falar primeiro da lua Europa. A lua Europa, galerinha, é uma das apostas dos cientistas para a descoberta de vida fora da nossa terrinha aqui. Porque ela é uma lua gelada, ela tem gelo na sua superfície, mas os cientistas acreditam que ela contenha um oceano debaixo dessa camada de gelo. Os cientistas também, eles mapeiam essa lua e veem que ela é cheia de canais entrecortados, como vocês podem ver nessa imagem aí. E isso se dá devido ao efeito da maré.
ao efeito gravitacional que Júpiter causa nas suas luas, porque Júpiter tem um campo gravitacional muito forte. Então, quando as luas se aproximam e se afastam de Júpiter, elas sofrem essa pressão gravitacional. Os cientistas acreditam que, se você pudesse escutar o som dessa lua, você ia escutar o som do gelo rangendo sobre os seus pés. Então, Europa é um dos lugares onde os cientistas acreditam que poderia haver vida fora do nosso sistema solar. E algumas missões estão sendo preparadas para poder fazer uma pesquisa mais profunda a respeito disso. A outra lua interessante para a gente de Júpiter é Io. Io é uma lua que está de cara nova quase sempre que uma sonda passa lá. Por quê? Porque ela é o lugar mais ativo geologicamente falando em todo o nosso sistema solar. Devido à sua atividade vulcânica, ela libera labaredas de fogo e enxofre. Então ela é uma lua muito ativa. Viu só, galerinha? Eu não te falei que Júpiter é um planeta muito fascinante para a gente conversar? Então, agora saindo de Júpiter, vamos falar a respeito dele, que é o queridinho de todos os que gostam dos planetas gasosos. Eu tô falando dele, do nosso amigo Saturno, o Senhor dos Anéis. Então vamos falar um pouquinho agora a respeito de Saturno, galerinha. Saturno, galerinha, ele tem uma atmosfera rica também em hidrogênio e hélio. Ele está aproximadamente 1,4 bilhão de quilômetros do Sol. E o dia em Saturno dura aproximadamente 11 horas. Então é um dia também curto, ele gira rápido. Mas o ano, assim como Júpiter, ele demora bastante. Ele demora 29,5, praticamente 30 anos terrestres. Então olha só, um ano em Saturno é 29,5, 30 anos terrestres quase. Tem noção disso, galerinha? Para você completar um ano de vida, teria que esperar 30 anos terrestres. O seu diâmetro equivale a 120.500 quilômetros. Só para você ter ideia, galerinha, caberiam em torno de 765 terras em Saturno, devido ao seu tamanho. A sua gravidade é em torno de 11 metros por segundo ao quadrado. É próxima da gravidade da Terra. Olha que coisa interessante. Saturno, apesar de ser grande, ele tem uma gravidade parecida com a gravidade da Terra. Mas por que acontece isso? Acontece isso devido à densidade de Saturno. Saturno é um planeta pouco denso. Como assim, professor? Só para você ter uma ideia. A densidade de Saturno equivale a 700 kg por metro cúbico, enquanto que, para você comparar isso, 700 gramas por quilogramas por metro cúbico, a água tem 1000 quilogramas por metro cúbico. Tem noção disso? Em outras palavras, se a gente pudesse ter uma piscina do tamanho, ou melhor, maior que Saturno, e colocasse Saturno nessa piscina, ele iria boiar devido à sua baixa densidade. E ele é dono também de ventos de 1.600 km por hora. Só Netuno que supera esse tipo de vento. Olha só que coisa interessante. Os seus anéis, eles têm largura de coisa de 300.000 quilômetros. E muitas pessoas me perguntam assim: professor, mas do que é feito esses anéis de Saturno? Esses anéis de Saturno, eles provavelmente são feitos de luas geladas e cometas que se despedaçaram ao entrar na órbita de Saturno, devido àquele efeito que eu falei para vocês, do efeito de maré, o efeito da pressão da gravidade. Aí elas se despedaçaram, provavelmente algumas luas de Saturno, devido a esse efeito aí, elas se despedaçaram e acabaram compondo esses exuberantes anéis, né? É por isso que a gente fala que Saturno é o Senhor dos Anéis, porque os seus anéis, eles são muito proeminentes. Dá para ver com um telescópio aqui da Terra, um telescópio que não precisa ser tão potente assim, tá? Mas dá pra gente ver, observar aqui na Terra. Você precisa ter um telescópio com uma boa resolução angular, tá? Olha só que coisa interessante. Mais uma coisa que eu vou falar para vocês.
os cientistas acreditam que Saturno tem a chuva de diamantes, galerinha! Chuva de diamantes em Saturno, professor? Isso mesmo. Lá em Saturno, devido às suas tempestades, as tempestades elétricas chegam a ser mais de 10 mil vezes mais fortes que aqui na Terra. E como suas nuvens, elas têm muito metano, essas descargas elétricas, elas acabam separando o metano e liberando o carbono. E o que acontece? Isso acaba criando grafite. E essa grafite, devido à altíssima pressão que tem em Saturno, acaba comprimindo e virando diamante. Mas os cientistas também acreditam que esses diamantes, eles acabam também se desfazendo devido a essa pressão muito forte que tem em Saturno. Vamos falar agora um pouquinho a respeito das luas de Saturno? Olha só que interessante, Saturno, galerinha, tem em torno de 62 luas. Uma lua em especial que a gente considera aqui quando fala a respeito de Saturno é Encélados. Por quê? Encélados seria a segunda possibilidade fora da Terra, e desconsiderando Marte também, né? Da possibilidade de vida fora do nosso planeta. Por quê? Encélados é uma lua que ela ejeta vapor de água. Ela tem geysers iguais tem aqui na Terra. Você já viu aqueles geysers ou geysers, né? Então nos polos de Encélados possuem geysers. Olha só que coisa interessante. E também tem outra lua interessante aqui em Saturno, que é a Titã. Titã é uma lua muito gelada que possui rios de metano. Por que é interessante Titã? Porque Titã é uma lua que possui atmosfera. Por isso que é possível que haja metano, porque o metano ele precisa de ter uma temperatura muito baixa para existir. Então aí em Titã as temperaturas chegam a menos 93 graus Celsius. Então lá possui metano, etano e propano na sua superfície. Então tem rios de metano lá em Titã. Olha só que coisa interessante. Então uma jogada pra gente que mora aqui na Terra, numa exploração espacial, é pensar numa possibilidade de ir até a lua Titã e minerar esse metano e trazer para a Terra, né? Isso seria uma jogada muito boa se não fosse muito caro, né? Para a gente fazer uma expedição desse tipo. Mas isso resolveria muitos problemas energéticos da humanidade, né? Mas eu não sei até que ponto isso também afetaria o nosso equilíbrio ecológico aqui, né? Porque o metano é um dos gases de efeito estufa, né? Então é uma coisa pra gente pensar bastante, né? Então, galerinha, vamos falar agora de Urano. E Urano também é um planeta muito interessante pra gente falar. Então, bora lá comigo. Então, galerinha, agora a gente vai falar de Urano. Urano ele possui também uma atmosfera rica em hidrogênio e hélio, mas principalmente metano é o que dá a sua coloração azulada. E lá a gente costuma falar que são os gigantes gelados, né? Urano e Netuno. As temperaturas chegam a menos 224 graus Celsius. Tem noção disso? Galerinha, a rotação, o dia em Urano equivale a 17 horas terrestres. E a translação, Urano está muito longe do Sol. Galerinha, um ano em Urano equivale a 84 anos terrestres aproximadamente. O diâmetro de Urano equivale a aproximadamente 51 mil quilômetros. Só para você ter ideia, Urano é 63 vezes maior que a Terra. E sua gravidade também não é muito alta. Ela é de aproximadamente 12 metros por segundo ao quadrado. Só para você ter uma noção, a distância que ele está do Sol equivale a quase 3 bilhões de quilômetros, tá? E uma coisa interessante da gente parar para comentar é que Urano foi o primeiro planeta do Sistema Solar a ser descoberto por telescópio. Olha que interessante, galerinha. Então até Saturno, o Sistema Solar ele tinha um tamanho. A hora que os telescópios miraram
para o infinito e observaram Urano, o sistema solar quase que dobrou de tamanho, de tão longe que Urano estava. Por isso que é difícil, a gente não consegue enxergar o olho nu aqui da Terra, mas a gente consegue enxergar o olho nu aqui da Terra, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A partir daí a gente já não consegue enxergar. É lógico que a olho nu a gente enxerga como um pontinho parecido com uma estrelinha, né? Mas a partir daí só com telescópio mesmo, galerinha. E olha só que coisa interessante. Lembra que eu falei para vocês que todos os planetas gasosos, todos os planetas jovianos possuem anéis? E Urano não é exceção, galerinha. Urano também possui anéis, tá? E Urano tem uma característica totalmente diferente de todos os outros planetas do Sistema Solar. Presta atenção nisso que eu vou te falar, galerinha. O eixo de inclinação de rotação de Urano é de 98 graus Celsius. Como assim, professor? Olha só, isso daqui, ó, é um ângulo reto. Isso daqui equivale, vou pegar aqui uma caneta, ó, para você entender, ó. Tá vendo isso daqui, meu amiguinho, ó? Isso daqui é 90 graus. Deu para entender? O Urano, ele tá um pouquinho mais que isso, tá 98 graus Celsius. Em outras palavras, vou trazer meu amiguinho Urano aqui, ó. Tá vendo o Urano aqui? Tá vendo os seus anéis aqui? O Urano, ele não gira assim retinho. O Urano, ele tá inclinado mais que 90 graus. Olha só. Então Urano, na realidade, quando Urano ele está perto do Sol, ele não gira como os outros planetas assim. Alguns planetas têm um pouquinho mais, um pouquinho menos de inclinação, mas Urano, ele praticamente vai deslizando, rosqueando em torno do Sol, galerinha. Olha só que coisa interessante, Urano dá a volta em torno do Sol desse jeito. Olha só como que Urano é um planeta interessante. Acredita-se que isso possa ter sido fruto de uma colisão, processo de formação do nosso sistema solar primordial. E os cientistas também acreditam que lá possa haver chuvas de diamantes. Olha só que coisa interessante, galerinha. E aqui, ó, tô trazendo para você uma imagem, como eu disse para vocês, lá do quadro que o professor Robson Vock, ele deixou para mim. Olha só aqui o quadro da National Geographic ilustrando os anéis de Urano e a inclinação dele aqui. Deu para entender? Então, galerinha, vamos falar então do último planeta gasoso, o último planeta joviano do nosso sistema solar, que é o planeta Netuno. Olha só que bonito que também é Netuno, né? Outro planeta azulado, outro gigante gelado, que é composto basicamente de hidrogênio e hélio e principalmente metano, o que de novo dá a coloração azulada. A sua rotação é em torno de 16 horas, então o dia netuniano equivale a 16 horas, enquanto que o ano, olha o tanto que Netuno está longe do Sol. O ano netuniano, galerinha, é de 165 anos terrestres. O seu diâmetro, aproximadamente 49 mil quilômetros. Ele está a 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. E a sua gravidade, devido a ele ser um planeta gasoso, não ter tanta densidade, equivale a 12 metros por segundo ao quadrado. E como todos os planetas que são gigantes gasosos, todos os planetas jovianos, com a exceção de Urano, né? Netuno também, assim como Júpiter e Saturno, ele gera mais calor do que ele recebe do Sol. Olha que coisa interessante. E esse calor é devido à sua atividade no núcleo e o que causa os seus ventos fortes, as suas tempestades, seus furacões. Tem noção disso, galerinha? E também ele é um outro planeta que possui anéis, né? De novo aqui, ó, a ilustração do nosso quadro aqui da National Geographic, mostrando os anéis aqui de Netuno, galerinha. E uma das luas famosas de Netuno é Tritão, que também é uma lua cheia de geysers e nitrogênio congelado.
Belezeira? Então, galerinha, então esses foram os planetas gasosos, os planetas jovianos. E tá aí, ó, o nosso QR Code para você buscar a atividade e testar seus conhecimentos. E aqui, ó, eu deixei de novo o endereço do nosso site, galerinha. Então, galerinha, é isso aí. Essa foi a nossa aula a respeito dos planetas gasosos. E agora você entendeu por que eu gosto mais de Júpiter, né? Todo mundo gosta de Saturno por causa dos seus anéis, mas eu acho Júpiter muito mais fascinante. Galerinha, qualquer coisa, se precisar, é só chamar. Então, galerinha, um grande abração para todo mundo. Professor Grequeira se despedindo. Foi!